Olá, meu irmão, minha irmã, queridos paroquianos. Amanhã, dia 5 de abril, nós vamos celebrar Domingo de Ramos e vamos entrar solenemente a Semana Santa, também chamada de Semana Maior. E dentro da Semana Santa, a celebração maior da nossa fé, que é o Tríduo Pascal, né? E na nossa programação aqui na paróquia de Malhada, nós colocamos para celebrarmos todos os dias da Semana Santa, desde o domingo de Ramos até o domingo de Páscoa, colocamos as laudes matutinas, né? A liturgia das horas para celebrarmos as laudes. E com certeza alguns devem se perguntar, né, o que é liturgia das horas, padre? Então estamos fazendo esse vídeo com a intenção de explicar para vocês. Liturgia das horas é a liturgia da igreja que tem como objetivo fazer com que a igreja se torne incessantemente orante e também o objetivo de consagrar todas as horas do nosso dia a Deus, em um louvor a Deus e também orar pela santificação do povo de Deus, pela nossa própria santificação. A liturgia das horas é uma prática já desde os primeiros séculos da igreja e tem o objetivo de, como eu disse, consagrar o nosso dia. E dentro da liturgia das horas tem vários momentos que se reza, né? Nós usamos o livro da liturgia das horas. Tem um livro menorzinho que chama Breviário, que é a liturgia das horas mais breve, com as principais horas, né? E ali nós consagramos os momentos do nosso dia a Deus e também rezando, suplicando pela nossa santificação e um louvor agradável a Deus. Muito bem. Na liturgia das horas nós temos vários momentos durante o dia que nós rezamos e consagramos esse momento a Deus, né? Normalmente na madrugada, o ofício das leituras, né? Depois podemos até fazer um outro vídeo para explicar o ofício das leituras. Às 7 horas da manhã, a oração das laudes. Laudes quer dizer louvor, né? Ou louvores. São os louvores que nós elevamos a Deus por nos dar a possibilidade de um novo dia, de um novo amanhecer. É interessante que São Basílio Magno, ele dizia que as laudes matutinas, ou seja, os louvores que nós prestamos a Deus pela manhã que se inicia, tem por finalidade consagrar a Deus os primeiros movimentos da nossa alma e do nosso espírito, de modo a nada empreendermos antes de nos alegrarmos com o pensamento de Deus, segundo o que está escrito. Lembrei-me de Deus e enchi-me de alegria, né? Segundo o Salmo 76. E ainda para que o corpo não se entregue ao trabalho antes de fazermos o que está escrito. Eu vos invoco, Senhor, pela manhã e ouvis a minha voz. De manhã vou à vossa presença e espero confiado. Então as laudes, a liturgia das horas, é a manifestação muito visível de uma igreja orante, né, que está sempre em oração. Depois das horas, tem a chamada hora média, que são 3 horas, às 9 horas, meio-dia e 3 horas da tarde, mais ou menos, né? Depois nós temos por volta das 5 horas ou 6 horas, no entardecer, as vésperas. E de noite, antes de dormirmos, nós rezamos, a igreja reza as completas. É claro que, para quem tem uma vida apostólica, seja os padres religiosos ou religiosas, e o povo de Deus também, é muito complicado rezar todas as horas do dia. Às vezes não dá, por um compromisso ou outro. Então a igreja pede que se dê prioridade às 2 horas principais, que é a hora das laudes, o louvor matutino, e a hora das vésperas, que é o entardecer. O interessante desses momentos é que todos eles nos faz lembrar, rezando aquela hora, nos faz lembrar algo relativo àquele momento, né? As laudes, por exemplo, como acabamos de ler,
São as primeiras orações que nós fazemos de manhã ao amanhecer, e ali nós consagramos a nossa vida, o nosso dia a Deus, agradecemos por nos dar a oportunidade de vivermos um novo dia, um novo amanhecer, e o fato de rezarmos bem no amanhecer, quando o sol está surgindo, nos faz lembrar também a ressurreição do Senhor. Então é um modo também de, a cada dia, celebrarmos a ressurreição do Senhor. As vésperas, que se reza às 5 horas, 6 horas da tarde, que também é uma hora importante, as 2 horas mais importantes são laudes e vésperas. As vésperas também têm esse sentido de celebrar a ressurreição, mas sobre outra perspectiva. Celebrar a ressurreição no sentido das luzes, né? O entardecer é o momento onde nós acendemos as luzes, onde ao mesmo tempo que vai chegando as trevas, nós podemos ver sinais também que as luzes elas podem vencer as trevas. Então é uma hora interessante que também nós celebramos a ressurreição de Cristo, é uma hora muito bonita, né? A hora média, que é a hora terça, que é às 9 horas, a hora sexta, que é meio-dia, e a hora nona, que são 3 horas da tarde, a hora média dividida em 3 horas, normalmente se pensa e se celebra nesses momentos, os momentos da paixão do Senhor. A tradição da igreja e o próprio Evangelho de São João nos narram que, pelas horas, né, o que foi acontecendo durante a paixão. Mais ou menos pela hora terça, Jesus foi condenado por Pôncio Pilatos. Mais ou menos na hora sexta, que é meio-dia, ele foi crucificado. E mais ou menos na hora nona, 3 horas da tarde, ele morreu. Então, assim, essas 3 horas é uma oração muito mais refletindo os mistérios da paixão do Senhor. E as completas, que é a hora antes de dormir, é o momento onde nós vamos fazer uma reflexão e uma meditação do nosso dia, um exame de consciência do dia que nós vivemos, pedir perdão a Deus pelas pequenas falhas que cometemos naquele dia e pedir a Deus também que nos dê um repouso tranquilo, para que Ele realmente possa nos revigorar no novo amanhecer que começa no outro dia, né? Então essas são as horas da liturgia das horas. E nós vamos celebrar amanhã, no Domingo de Ramos e toda a Semana Santa, as laudes somente, viu? Nós não vamos celebrar as vésperas, somente as laudes. Aliás, nós vamos transmitir somente as laudes. E a liturgia das horas são orações, é uma oração que nós fazemos em comunidade, podemos fazer sozinhos também na nossa casa, que é feita sobretudo a partir do saltério, ou seja, dos salmos. A Bíblia tem 150 salmos, e esses 150 salmos, quase todos, são distribuídos aí durante as 4 semanas do saltério, ou seja, 4 semanas, primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana, toda semana com salmos diferentes, às vezes até repete alguns, e quando terminamos a 4ª semana, voltamos para a primeira semana novamente. E dentro da liturgia das horas, nós celebramos de acordo com o tempo comum, tempo do advento, tempo da quaresma, do Natal, tempo da quaresma, né, o ciclo pascal todo, a Semana Santa, Tríduo, enfim, a Páscoa. Então nós celebramos de acordo com a liturgia da igreja, com o calendário litúrgico. Então vocês vão perceber amanhã, nos acompanhem pelas redes sociais, como que essas laudes, né? A gente começa com a invocação, vinde ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. E depois da invocação nós cantamos o hino referente à liturgia daquele dia. E depois do hino próprio nós recitamos os salmos. Alguns lidos, alguns cantados, depende, né? Nem sempre a gente consegue cantar. Lembrando que o salmo, pela própria estrutura dele, ele deveria ser sempre cantado, né? O salmo, na verdade, é uma composição literária feita para ser cantado. Então, quando é possível, é bom que seja cantado. Então, sim, às vezes a gente canta quando é possível. Quando não é possível, então a gente recita lido mesmo, sempre com os coros, né? Um coro, 2 coros, ou individualmente, o coro responde, sempre nessa dinâmica. E ali nós vamos santificando aquela hora.
É interessante que os salmos escolhidos para a oração das laudes são salmos normalmente de louvor, de agradecimento. São salmos muito bonitos, né, que manifestam, por exemplo, o agradecimento do justo, o agradecimento daquele que olha para a criação e se maravilha pela grandeza de Deus. Então é um salmo de agradecimento e são salmos de agradecimentos que nós rezamos pela manhã. Agradecimento e também de súplica, né? Oração de agradecimento, de louvor e de súplica. E também dentro dos salmos tem alguns cânticos também, cânticos do Antigo Testamento, cânticos do Novo Testamento, se reza também dentro da liturgia. Além dos cânticos evangélicos, né? Os cânticos que estão presentes ali no Evangelho, nos Evangelhos. Cântico de Maria, que normalmente é nas vésperas, o cântico do Benedictus, que se reza nas laudes, o cântico de Simeão, que se reza nas completas. Então, cada cântico de acordo com a realidade daquela hora que nós queremos consagrar a Deus. Para finalizar, poderíamos dizer, mas padre, por que a gente consagra o tempo, né? A consagração das horas, liturgia das horas. Então nós consagramos o tempo porque o tempo também é criatura. O tempo ele não é supremo, ele não é soberano, vamos dizer assim. Não, o tempo também foi criado por Deus, quando Deus criou os luzeiros e tal. Então o tempo é criatura, como nós também somos criaturas e estamos sujeitos ao tempo. Só que Deus não está sujeito ao tempo, né? Ele é eterno. E nós, estando sujeitos ao tempo, nós consagramos esse tempo que é criatura e que é dom de Deus para nós. Então nós consagramos esse tempo. Cada minuto que nós respiramos, nós consagramos a Deus. E essa igreja orante, essa oração feita por salmos, por cânticos, por louvores, por súplicas, isso manifesta realmente o desejo da igreja ser sempre mais de acordo com a vontade do Filho, né? O Filho foi o intercessor do Pai. Foi aquele que dirigiu as preces, rogando ao Pai pela igreja. E nós, quando fazemos também esse papel, rogando, pedindo, intercedendo, nós estamos seguindo aquilo que o Filho nos pede, né? Uma igreja orante, uma igreja que intercede e uma igreja que está sempre vigilante. Então, espero que vocês gostem. No início, talvez vocês não vão entender direito um pouco, mas tenham perseverança, aos poucos a gente vai